Deus tem uma palavra para você. Há um texto, há um dito popular, aliás, há muitos, que contrariam a Bíblia. Eu diria até que nem contraria a Bíblia, eu diria que contraria a verdade. E eu quero começar por Salomão, lendo com os irmãos, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Olha só, talvez você nunca tenha se atentado a isso na Bíblia. Eu vou ler na versão NTLH, não precisa pôr aqui não, Malaquias. Salomão, verso 11. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o Senhor, Deus, havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que já existiu na terra. É claro que não se compara nunca com Jesus, né? Porque Jesus, ele era e é, né, Deus. Salomão casou-se com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para esses deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi seu pai havia sido. Aqui está falando da fidelidade de Salomão no final da vida, porque nós sabemos os erros de Davi, né? Mas no fim da vida, Davi foi um grande homem de Deus, se arrependeu de todos os seus erros. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Moloque era um deus, com letra minúscula, que exigia sacrifício de crianças. Salomão, hein? Adorou a Moloque, sacrificou crianças no fim da sua vida. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão. Quero agora dar um pulo lá ainda no capítulo 11, verso 41. Todas as outras coisas que Salomão fez, seus atos e sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu, foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Os irmãos sabem que aqui encerra-se o último rei
de Jerusalém, que daqui para frente, irmão, tragédia. Irmãos, não sei se vocês entenderam o que nós lemos. O grande rei Salomão, o homem que Deus tirou de Davi a honra de construir um templo em Jerusalém, e deu a Salomão, um homem que no início da vida dele, foi o único que eu me lembro na Bíblia, que Deus apareceu e diz assim: pede tudo que tu queres. O que tu quer? O que você pedir vai ser dado. Parece a história do gênio da lâmpada, né? Parece que Salomão raspou a lâmpada, Deus apareceu e falou assim: pede, o que você pedir eu vou fazer. Salomão pediu: me dê sabedoria para entrar e para sair do meio do povo. Pediu sabedoria. O homem que pediu sabedoria a Deus colocou mulheres estranhas no seu palácio. Essas mulheres o induziram a adorar outros deuses, a ponto dele construir nos montes ao redor de Jerusalém altares para outros deuses. E não só, a Bíblia deixou claro que ele participou da adoração a outros deuses, sendo exortado 2 vezes pelo próprio Deus. Por isso, uma coisa que se diz aí por aí é o seguinte: a primeira impressão é a que fica. Pois eu quero dizer para você que isso é um grande erro. Não é a primeira impressão é a que fica, é a última impressão que fica. É quando você sai, é quando acaba, é quando termina. É o legado, é a marca, é o que vai ficar registrado por onde você passou. Salomão morreu desviado. Você viu que nós lemos sobre a morte dele e acabou. Os últimos registros do rei Salomão é que ele morreu no palácio desviado. Eu não estou dizendo que Salomão não herdou a vida eterna, porque aí eu seria juiz. Eu não tenho como saber isso. O que eu sei é que o legado que ele deixou é de mau exemplo. Se eu fosse citar Salomão no fim da vida, um péssimo exemplo a ser seguido. Por isso não é a primeira impressão que fica, é a última. É quando termina que faz a diferença, não é quando começa. Porque quando começa, querido, tudo começa bem. Quer um outro exemplo? Sansão. Juízes capítulo 16, vamos ler, Juízes capítulo 16, verso de número 23. Juízes 16, verso de número 23. Peço que você anote e depois leia em casa. Você não precisa concordar comigo agora. Aliás, eu quero que você medite em casa. Os governadores filisteus, eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Para facilitar mesmo o entendimento. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom, assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram às custas dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá.
Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo às custas dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Ô irmão, que oração triste, hein? Você já pensou você orando a Deus: Senhor, lembra de mim? Porque você está tão longe, tão impuro, tão sujo, que você não consegue entrar na presença de Deus e: Senhor, meu amigo, vou falar contigo agora. Não, você diz: Senhor, lembre-se de mim. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força, só mais uma vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, com a sua mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas, e assim Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Mais uma vez, eu não sei se você entendeu, Sansão se matou. Ele foi suicida. Um homem nazireu, embora há uma polêmica, porque parece que o legado nazireísta de Sansão, ele perdeu logo que ele começou a se sentir o todo-poderoso, porque ele não podia comer qualquer coisa, e a Bíblia diz que ele se regozijava nos banquetes. Não pode. Nazireu não podia tocar em cadáver, e nós vemos algumas passagens dele simplesmente esquecendo isso. Nazireu não podia ter contato com mulher, e qual foi o grande erro de Sansão? Mulher. Então alguns dizem que ele perdeu a condição de nazireu logo cedo. Nazireu era a pessoa separada no ventre da sua mãe para servir a Deus, para estar no templo, para as coisas espirituais, para as coisas litúrgicas. Profeta. E esse homem, assim, usado por Deus assim, tirou a sua vida. O que fica na história de Sansão? A primeira impressão ou a última? Nós vemos um homem que foi passado para trás, humilhado, preso, suicida. Qual foi a última impressão dele? A pior possível. Por isso não é a primeira impressão que fica. A Bíblia já nos alerta disso. Você pode ter tido todo um histórico de abençoador, de profeta, de pessoa usada por Deus, mas como vai terminar a sua carreira? Você pode ter sido um mártir, mas na hora da morte, como que terminou? Qual foi o seu último suspiro? Foi como Estevão: Senhor, não lhes impute este mal. E olha que oração importante, porque ali no meio dos apedrejadores tinha quem? Saulo, que seria o grande Paulo. Você já pensou? Se Estevão fala assim: Senhor, todo o mal que eles fazem a mim, lhes impute em dobro. Eu não sei o que seria de Saulo. Mas talvez no último suspiro, muitos de nós temos dito assim: eu nego a Jesus, nem sei quem é. Não me confundam com essa gente. Judas, eu não preciso ler para os irmãos a história de Judas, mas eu quero ler a morte de Judas. Judas, o traidor, Mateus 27, vamos ler? Mateus 27. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 27. Vou ler na linguagem de hoje para ficar claríssimo o entendimento.
Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Irmão, peraí, Judas era um dos 12 apóstolos. Ele andou por 3 anos e meio colado com o mestre. Comia com Jesus, dormia com Jesus, orava com Jesus, viu os milagres de Jesus. Ele era tesoureiro da caravana de Jesus, porque a Bíblia diz que muitas viúvas, muitas mulheres abençoavam Jesus por onde ele passava, dando guarida, dando suporte, dando comida, e algumas davam dinheiro, e Judas colocava numa bolsa, e a Bíblia diz que ele colocava e uma porção ele tirava. Meu Deus, uma pessoa que estava com Jesus, você imagina isso? Irmão, quantos milagres esse homem viu? Quem tem o coração cauterizado, querido, ele pode nascer e morrer dentro da igreja, pode o paralítico estar andando do lado dele, o coração está cauterizado para o pecado, fica como Judas, e nós não reconhecemos o que muitos dizem, que Judas, ele na verdade ele foi predestinado a ser o traidor. Não, Judas ele foi eleito, escolhido, ele foi acolhido por Jesus para ser apóstolo, para dar continuidade ao projeto de pregar as boas novas de salvação de Cristo, a falar da ressurreição, a falar da salvação. Mas ele escolheu ser o quê? Corrupto. Ele escolheu, ele decidiu. E qual é a impressão que fica? Um homem que durante 3 anos e meio falou assim: rapaz, que privilégio, ele dorme com o mestre, ele anda com o mestre. Na multidão Jesus separou 12, e esse cara era um deles. E como termina? Qual foi a impressão? Se enforca, assombrado pelos demônios. Remorso, a Bíblia diz remorso. Voltou lá, entregou. Se você continuar lendo, vai ver que já havia uma profecia sobre isso. O local onde essas 30 moedas que traíram Jesus foi usado, porque os religiosos falaram: não, a gente não pode usar, porque esse dinheiro é dinheiro de sangue. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar um espaço ali, vamos transformar num cemitério, vamos chamar de lugar de sangue. Havia uma profecia sobre isso. Provavelmente Judas sabia disso, mas não precisava ter sido ele o traidor. Irmão, não precisa ser você a pessoa a escolher pelo caminho errado. Não precisa ser você a escolher pelo caminho torto. Não precisa ser você a deixar um legado de morte na sua geração. Não precisa ser. Nós temos a opção de escolher por Cristo. E nisso eu admiro demais Pedro, irmão. Porque Pedro podia ter acabado a carreira dele ali na traição. O galo cantou. Aí bateu, ele falou: ai, o mestre falou que eu trairia 3 vezes, negaria antes do galo cantar. Quando o galo cantou, irmão, ele chorou. Por quê? Porque até então, Pedro, acreditava que ele era o cara da espada. Eu não traio, todo mundo aqui pode trair, eu não traio.
eu vou proteger o senhor, eu estou aqui com o senhor. Aí ele viu que ele era fraco. Mas aí é a lindeza do evangelho. Fraco, Jesus pegou, acolheu, tratou, falou assim: agora Pedro, agora apacenta as minhas ovelhas, porque agora você está fraco, agora não é mais você, agora eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Aí é o evangelho, entende? O evangelho não é feito por pessoas fortes, valentes, destruidoras, e vão para cima. É feito por pessoas que se humilham, pessoas que reconhecem a sua pequenez perante a poderosa mão do Senhor que paira sobre todos nós. Queridos irmãos, e aí eu me lembro de tantos outros. Saul, né? Irmão, Samuel derramou óleo sobre ele, chamou ele de grande rei. Saul, irmão, ele era para ser uma bênção. Só que aí, o que aconteceu com o coração dele? Soberbo. Começou a ficar tão soberbo que ele começou a se enfiar até nas coisas que não eram dele. Ah, Samuel vai demorar, pode deixar que eu ofereça o sacrifício. Olha que loucura, irmão, que doideira. Falou: não, pode deixar, eu faço o papel de sacerdote sem ser sacerdote. Você sabe o que Deus falou? Para de orar por esse homem, não chega mais as orações até mim. Meu Deus do céu. Para de orar. Qual foi a história de Saul? Morto. Morreu. Como termina a história dele? Perseguidor de Davi. Por isso não é como começa o mais importante, é como termina. Irmão, todo mundo começa bem, mas nem todo mundo termina bem. E conforme eu vou falando aqui, eu quero que Deus trabalhe no seu coração, porque eu poderia falar de vida ministerial, eu poderia falar de casamento, eu poderia falar do seu emprego, eu poderia falar de projetos, da sua empresa, mas eu quero que Deus trabalhe no seu coração, porque talvez você está pensando em terminar uma coisa, irmão, tudo errado, está tudo errado. Você está terminando sem oração, você está terminando sem perguntar para Deus se é para terminar. Deus não falou nada, e quando Deus não fala, fica parado. A gente aprendeu isso quando Deus libertou o povo do Egito. Falou assim: ó, o negócio é o seguinte, vai ter uma coluna de fogo à noite, para que o frio do deserto não consuma vocês, e vai ter uma nuvem durante o dia, para que o sol escaldante do deserto também não aqueça o miolo de vocês. Aí vocês façam o seguinte: só se move quando a nuvem se mover. Irmão, ó, a nuvem está aqui. Parou. Pessoal, acho que pode levantar acampamento. Começa a levantar acampamento, de olho na nuvem, irmão. A nuvem está se mexendo. Fecha tudo e ó, segue a nuvem. Vai debaixo da poderosa mão de Deus, pede para Deus usar os profetas para falar com você, pede para Deus usar a palavra, pede para Deus usar os louvores, pede para Deus usar sonhos, pede para o Espírito Santo que habita em você falar com você, antes de tomar qualquer decisão. Só se mova, se a nuvem se mover, a nuvem está parado, fique parado. Não se arrisque a tomar decisões sem que Deus te oriente, porque você é povo de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é a obra-prima de Deus. Mas Deus, pastor, Deus tem tanta coisa para fazer? Tem, irmão, tem, e é inexplicável o quanto que Ele nos ama, mesmo sendo o Criador de tudo, Ele se preocupa com você. Glória a Deus.
Você demora uma vida, irmão, para construir uma reputação. Uma vida. Basta um detalhe para você colocar tudo a perder. Uma das coisas que mais me entristece, irmão, nessa igreja, assim, quando eu fico sabendo, quando chega até nós, os obreiros também, quando atuam, é quando a gente vê um casal de 20 e tantos anos, 30 anos junto. Aí, ou o marido ou a esposa, por causa de uma aventura, joga toda uma história no ralo. Por causa de um momento, irmão, ele troca a satisfação de uma vida pela satisfação de um momento. Mas mesmo assim, dá para a gente se arrepender, dá para a gente se reconciliar, dá para a gente perdoar, claro que dá. Isso é o mistério do Evangelho, né? Isso é a grande sagacidade de ser filho de Deus, está nisso. É o poder do perdão, é o poder da renovação. Mas a gente demora muito para construir alguma coisa, e no final vai destruir? Vai deixar como a sua imagem? Vai deixar como o seu rastro por aquele lugar onde passou? Nós aqui nessa igreja, irmãos, nós já recebemos pastores, presbíteros, missionários, irmãos, irmãs, que chegaram aqui, pastor, que igreja linda, que bênção, que liberdade, senti a presença de Deus. Aí a igreja acolhe, como nós fazemos com todos, acolhe. Não, irmão, seja muito bem-vindo, sinta-se muito bem aqui. Quando chega, todo mundo chega bem. Nas primeiras semanas, no primeiro mês, primeiras 2 semanas, 2 meses, é tudo lindo. Daqui a pouco, irmão, o trem começa a desandar por um motivo ou outro. Acho que a pessoa esquece que igreja é um local onde tem o quê? Gente. Igreja é um local que tem gente. E onde tem gente, irmão, tem desafios. Aí a pessoa começa no primeiro desafio, não sei, pastor, acho que meu tempo nesse lugar acabou. Ô irmão, como eu odeio essa palavra, essa expressão, meu tempo acabou. Mas irmão, você acabou de chegar. Não, mas meu tempo acabou. Amém. Muitos começam bem, mas na hora de terminar, irmão, deixa um rastro de tristeza, de dor, de amargura, de briga, de conflitos, de desentendimento, e sai. Ou muitos que começaram muito bem e deixa aqui um rastro de pecado, vem, faz um monte de besteira, vira as costas e vai embora. E a gente fica igual o bombeiro, né? Igual o irmão Adilson, o irmão Daniel, apagando fogo com aquelas bombinhas de matar mosquito, um fogaréu do tamanho da Amazônia, e sei lá, a pessoa deixa um legado de desgraça, mas quando chegou é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não se preocupa como vai deixar. Como você vai ser lembrado? Por onde você passou? E esse me magoou um pouquinho mais. É quando a pessoa simplesmente não está preocupada. Ela simplesmente vai embora. Essa igreja aqui, irmão, é uma igreja muito séria. Nós cadastramos as pessoas. Nós estávamos sem secretária nesse ano todo. Mas aí, assim, a gente teve alguns voluntários, mas agora, há 1 mês, nós estamos recadastrando todos os irmãos, porque a gente faz questão que os irmãos tenham uma carteirinha de identificação, que os irmãos sejam acolhidos pelos líderes. Nós não estamos bons nisso, mas nós estamos trabalhando. Os líderes estão
Nós estamos melhorando para que jovens sejam acolhidos por jovens, famílias pelos líderes da família, novos convertidos. E de repente a pessoa vai embora. A gente ora pelas vidas. Aqui é uma igreja antiga, a gente ora pelas pessoas. A gente ainda tem esse cuidado de orar, de pagar o preço pelo bem-estar que assola a igreja. Há um grupo de obreiros que ora, há um ministério de intercessão que ora, há uma igreja que ora 24 horas pela sua vida. Essa igreja é assim. Aí a pessoa troca de igreja igual trocar de carro. Ou mais até carro não, troca igual trocar de sapato. Acho que hoje eu vou comprar ali. Vai lá. Acho que hoje, eu já não gosto. Quer saber? Eu vou ficar uns tempos sem usar sapato. Tem gente que acha que igreja é assim. E aí a pessoa vira as costas, vai embora. Eu estou sendo cobrado, muito cobrado pela diretoria da igreja, para eu sentar na frente do computador e olhar assim, quais irmãos não fazem parte mais dessa igreja, para nós lançarmos eles no grupo de inativos. E é um dia para mim que eu me magoo profundamente, porque eu ligo para o líder e pergunto assim: fulano, vou usar aqui o exemplo do Patrick. Nilby, o Patrick, você sabe? O Patrick está lá na igreja Sangue e Fogo do Pulo na Fornalha. É? Desde quando? Ixi, tem uns 3 meses que ele está lá. Ninguém fica sabendo, eu fico sabendo, a pessoa não tem. Você sabe, irmãos, aqui nessa igreja nós pregamos sempre a liberdade. Por mais estranha que pareça, mas a liberdade é a liberdade mesmo. Ninguém aqui é obrigado a ser membro dessa igreja. Porque também a gente entende que as pessoas, elas precisam ser bênção em outros lugares. E essa igreja é uma igreja que forma discípulos para abençoar em outros locais. E eu nunca, ninguém me procurou dizendo assim: pastor, o senhor pode me dar uma carta de mudança? Eu falo: não posso, porque é isso, querido, você vai sair debaixo da benção. Querido, eu não vou te dar carta, vou te amaldiçoar, eu te amaldiçoo. Nunca fizemos isso. Mas a pessoa às vezes não tem aquela, sabe, mínimo de honra de chegar: pastor, eu te libero de orar pela minha vida, porque estou sob a tutela de outros. Amém, irmão? Para onde você quiser, você é livre. E as pessoas esquecem de deixar aqui uma marca que poderia ser muito linda, porque você sabe que nós vamos completar 7 anos agora no dia 23 de fevereiro. 7 anos a nossa igreja. 7 anos, hein? Nunca excluímos uma pessoa nessa igreja. Nunca. Por quê, pastor? Aqui as pessoas não pecam? Irmão, já tivemos traficante, pedófilo, adúltero, assassino. Mas Jesus também teve perto dele essas pessoas. E o que ele fez? Abraçou. Nós aqui nos propomos a fazer um trabalho difícil, irmão, que é trazer essas pessoas para perto, blindar ela para que ninguém fique sabendo. Olha que loucura. A primeira coisa, os irmãos aqui que já se envolveram em coisas feias, sabem o que eu estou falando. A primeira coisa que eu oriento no gabinete é: irmão, em nome de Jesus, não expõe sua vida para ninguém. Ninguém vai te ajudar, ninguém precisa saber. Vamos orar. A pessoa que está sabendo já é importante, é seu pastor. Mas as pessoas não aguentam, ela faz questão de falar a vida dela para Deus e o mundo.
Do macumbeiro ao fofoqueiro, ela conta a vida dela. Quando o pastor diz: fica quieto, ninguém precisa saber, vamos orar, vamos esperar para ver o que Deus tem, vamos esperar o tratamento de Deus. Isso dá um trabalho, irmão. Mas aí, vez ou outra, dá certo. E aí uma família toda destruída, de repente você vê o Espírito Santo de Deus e virar uma bênção, irmão. Irmão bandido, nós temos um irmão aqui na nossa igreja, que ele ficou 21 anos preso em segurança máxima. Um dos maiores narcotraficantes que o Mato Grosso já teve, é membro dessa igreja. Um cara que eu já andei com ele uma vez aí, irmão. E bandido se curva quando o cara passa. Ele falou: não, já saí dessa vida, meu filho, dá um abraço aqui, hoje eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Macumbeiro, irmão, igual o Celso. Celso é meu personal macumbeiro. Para esses assuntos assim de tranca-rua, não sei o que, eu não sei. Aí eu pergunto para ele. Celso foi uma liderança no estado, irmão. E olha o que Jesus fez, transformou num diácono da igreja. Meu Deus do céu! Que coisa mais linda, é digno de aplauso mesmo. É digno de aplauso. Eu e você, irmão, sem esperança para esse mundo, transformou na obra-prima de Deus. Pessoas que têm a liberdade de falar assim: Pai, em nome do teu filho, eu oro por essa vida, e o céu te honra. Olha que coisa linda. Em nome de Jesus, eu não sei como ia terminar, mas eu quero te dizer nessa noite: termine com dignidade. Já tivemos pessoas nessa igreja, irmão, isso meu Deus, como isso me machuca. Só que nós estamos em guerra, hein? Já falei para Satanás: comigo desistir não existe. Não vou deixar de orar. Nós tivemos pessoas, irmãos, que iniciaram esse trabalho e hoje são pessoas que dão péssimo testemunho. Pessoas que foram para outras igrejas e os pastores das outras igrejas dizem assim: peraí, não era você que era um alicerce lá da igreja Adna? Você não senta aqui sem eu entender essa história, o que você está fazendo aqui? E a pessoa, vazou, com medo, porque o legado hoje que essas pessoas estão deixando é um legado de morte. Mas mundo das trevas, eu não desisto de orar por essas vidas, não aceito essa condição. Não vão ouvir de mim nunca: eis aí a mão de Deus pesando, porque saiu dessa igreja. Não, são pessoas que estão numa condição que eu posso estar amanhã, e o mínimo que eu espero é que alguém dessa igreja, se eu estiver caído, estenda a sua mão e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, ali tinha um homem que um dia foi bênção, em nome de Jesus, não desistam de orar por mim, porque eu não vou desistir de orar por essas vidas. Não aceitamos, mas estiveram aqui, e hoje, como estão terminando? Deus, eu não sei exatamente o que é que está terminando na vida das pessoas. Eu sinceramente, Senhor, eu não consigo assim vislumbrar caso a caso, e eu nem quero, Senhor, porque isso acho que me deixaria louco. Mas que essa palavra, que nós nessa noite não sejamos como Salomão, com tanta sabedoria, Deus, terminou a vida, meu Deus, sacrificando crianças, Senhor. Que nós não terminamos a nossa história como Sansão, pedindo para o Senhor se lembrar de quem nós somos. Terminar como Saul, Deus,
terminar como Judas, meu Deus, atormentado. Olhar, meu Deus, e uma grande bênção, grandes coisas bonitas que foram feitas, e agora terminar assim. Ai, sureme canta lá, e sui de cova nebias nai. Não deixe que o legado seja manchado, Senhor, pelo pecado, pela injustiça, pela falta de perdão, pela falta de misericórdia, pela falta de arrependimento puro, íntimo e sincero. Ah, sureme canta lá, e sui de cova nebias nai. Que a atmosfera do Espírito Santo de Deus paire em seu coração. Convença-o do pecado e do juízo e transforme-o. Os cultos da Adna acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados, sempre às 19h30. Venha falar com Deus e ouvi-lo falar com você. Traga a sua família. Jesus é o único caminho. Ele é a própria verdade. Ele nos dá a vida. Entenda isso. Rádio Adna Cáceres.